Olá, meu povo, a paz do Senhor Jesus. Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra. Palavra que cura, palavra que salva, palavra que edifica, palavra que liberta, palavra que levanta, palavra que perdoa, palavra que nos sustenta, palavra que ensina e palavra que nos coloca de pé. Vamos orar? Eu quero fazer aqui um breve estudo com os irmãos, um resumo sobre escatologia, doutrina das últimas coisas. Amém? Vamos orar. Olá, Henrique, a paz, boa tarde. Gilvan, Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, profeta. Deus abençoe. Vamos falar um pouco sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas. Maranata. Ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Pai. Nos capacita, nos ensina, meu Pai, para que possamos, como instrumento, fazer gotejar a Tua doutrina. Porque a Bíblia fala, goteje a Tua doutrina. É isso que eu te peço, abençoa os internautas, essa plataforma, todo impedimento venha cair por terra em nome de Jesus. Amém? Maranata, escreve aí, Maranata. João, Evangelho segundo escreveu João. Capítulo 14, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Aqui fala do arrebatamento, uma promessa acerca da volta de Cristo. O próprio Jesus fez essa promessa, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Olha o que Tomé fala. Nós não sabemos para onde vai. E disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, aqui, Jesus ele promete que vai voltar. Então, essa é a nossa sentença de fé. Qual que é a nossa sentença de fé? Eu creio que Jesus vai voltar. Eu vou repetir no que acredito, eu vou repetir no que acredito, eu vou repetir no que prego, eu vou repetir no que afirmo. Jesus vai voltar. Jesus, ele vai voltar. Então, não podemos deixar esta promessa se apagar do meu, do seu e do nosso coração. Qual que é a promessa? Maranata. Jesus vai voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então não deixe esta promessa apagar do seu, do meu, do nosso coração. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. E não se apagará. Não podemos deixar apagar esta promessa da volta, do arrebatamento, da segunda vinda de Cristo para levar a sua igreja lá no céu. Nós vamos participar após o arrebatamento da igreja. E arrebatamento significa harpazo no grego. Harpazo significa tomar com força, com violência. Nós vamos ser tirados, arrancados da terra para estar para sempre com o Senhor Jesus nos ares. O apóstolo Paulo vai detalhar isso na sua carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos lá.
E você pode me perguntar, pastor, o que nós estamos vivendo hoje? A igreja está passando na tribulação? A igreja passará na tribulação. Segundo a Bíblia, a igreja não passará na tribulação. Segundo, com base bíblica, a igreja não passará na tribulação. Nós somos pré-tribulacionista. Guarda aí, marca aí na sua Bíblia, marca aí um papel. Nós somos pré-tribulacionista. E o que significa ser pré-tribulacionista? Significa que nós cremos, segundo a Bíblia, segundo o que está escrito, que a igreja não passará na tribulação. A igreja é tirada antes, a igreja é arrancada antes, a igreja é levada antes. Cristo vem buscar a igreja antes. Rabai, decanta rabaçu. Cristo virá buscar a igreja antes que se inicie o período tribulacional. Eu vou repetir: Cristo virá buscar a sua igreja nos ares, e a igreja vai encontrar o Senhor nas nuvens, vai encontrar o Senhor nos ares, e a igreja, Cristo livra a igreja do período tribulacional de 7 anos. Cristo livra a igreja da ira do Cordeiro. Cristo livra a igreja dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças, da ira de Deus sobre a terra. A Bíblia fala, em Apocalipse capítulo 6, após a igreja ser arrebatada, após a igreja ser tirada para encontrar com o Senhor nas nuvens, para participar, que lindo isso, do tribunal de Cristo, para ser galardoada, e após o tribunal de Cristo, participará das bodas do Cordeiro. O próprio Jesus disse: muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Haverá uma mesa posta, uma mesa cruzando toda a eternidade, e lá vai estar Abraão, lá vai estar Jacó, Isaac, João Batista com uma cabeça novinha, uma coroa de glória, lá estará Paulo, porque combateu o combate, acabou a carreira e guardou a fé, lá estará Amós, lá estará Jeremias, e nós vamos estar assentados na mesa com os profetas, com os apóstolos, e vamos ser servidos por Jesus Cristo de Nazaré, porque o maior no reino de Deus não é o que prega, o maior no reino de Deus não é o que canta, o maior no reino de Deus não é que tem uma carteirinha de pastor, de presbítero, de apóstolo, sei lá, mas o maior no reino de Deus é aquele que serve. É aquele que serve, é aquele que serve. Tem servo aí deste lado? Cadê os servos de Deus? Então a igreja não passará na tribulação. Somos pré-tribulacionistas. Existem os mid-tribulacionistas, que acreditam que a igreja será arrebatada no meio da tribulação. Existem os pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja passará na tribulação. Mas nós, amado, segundo a Bíblia, segundo está escrito, nós seremos arrebatados antes que se abra os selos, antes que toquem as trombetas, antes que sejam derramadas as taças, a ira do Cordeiro sobre a terra, a ira do Cordeiro daqueles que aceitaram a marca da besta, a ira do Cordeiro, aqueles que se rebelaram, aqueles que foram desobedientes ao Evangelho de Deus. Mas fica tranquilo, fica tranquila, neste momento, que momento dos 7 selos, das 7 trombetas, das 7 taças, a igreja estará no céu, participando das bodas do Cordeiro e sendo servido por Jesus Cristo de Nazaré, por Jesus Cristo de Nazaré, por Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Essa é a razão da nossa fé, que Pedro vai dizer que nós temos que estar preparados para responder a qualquer que pedir, qual seja a razão da vossa esperança. E a nossa esperança está escrito, e a nossa esperança é essa, e a nossa esperança é esta que queima no coração da igreja. Esse é o sentimento: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quem ainda crê no arrebatamento da igreja aí?
Quem ainda crê no arrebatamento da igreja? A Bíblia vai dizer, Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. E é o que nós estamos vivendo. É o que nós temos presenciado hoje. Tempos trabalhosos. Homens amantes de si mesmo, presunçosos, avarentos. Mais amigos dos seus deleites do que amigos de Deus. Homens sem afeto, sem amor, ingratos. Então, mas o estudo do arrebatamento, o estudo da escatologia bíblica, traz ao coração dos salvos a esperança de um dia estarem para sempre com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a nossa esperança, de um dia estar para sempre com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança da igreja. Amém? Mas em Atos capítulo 1, versículo 7, os discípulos estavam preocupados acerca do dia da vinda do Senhor. Atos 1, 7, vamos ver. Ali após a sua ascensão ao céu, quando Cristo ele foi crucificado, nós sabemos ali na crucificação, Jesus ele foi traído, Judas negociou, olha só, negociou a traição do mestre, entregou ele para os sacerdotes. Ali após sair do Getsêmani, ele é preso, ele é levado na casa de Anás, depois de Caifás, depois levam ele para Pilatos, Pilatos devolve ele para Herodes, manda ele para Herodes, Herodes devolve ele para Pilatos, e Pilatos envia Jesus para uma cruz. E na cruz, Cristo ali as 7 últimas frases de Jesus na cruz. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Tenho sede. Tenho sede. Ele falando para João, João, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. E Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Falando para aquele ladrão na cruz, um ex-ladrão na cruz inaugurou o paraíso, falando para ele, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Olha só, quando há arrependimento, quando há mudança, quando há conversão, há salvação, a transformação, a justificação, a regeneração, a redenção, a mudança, a transformação. Hoje mesmo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Um ex-ladrão inaugurou o paraíso. E Jesus fala, está consumado, está pago. A dívida que era impagável para o homem, que nós não tínhamos condições de pagar, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Cristo, Jesus Cristo, o santo, o impecável, que nunca pecou, andou nessa vida sem pecado, viveu sem pecado, foi crucificado sem pecado, ressuscitou sem pecado, está vivo para todo sempre. Jesus fala, e a última palavra de Cristo na cruz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele desce nas partes mais baixas da terra, prega aos espíritos em prisão, e após a sua crucificação e ressurreição, pega os que estavam cativos, pega aqueles que estavam cativos, e tira aqueles que estavam cativos e dá dons aos homens, prega aos que estão em espírito em prisão nas partes mais baixas da terra e levam aqueles que estavam cativos, olha só, que estavam cativos, que morreram na esperança e acreditavam na esperança daqueles que acreditavam no Messias. E Jesus transporta para o paraíso, leva cativo ao cativeiro e dá dons aos homens. Eu vou repetir, leva cativo ao cativeiro e dá dons aos homens. Ressuscita ao terceiro dia, fica 40 dias aproximadamente na terra, falando para os discípulos acerca das coisas do reino de Deus. E a Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 7,
Atos 1:7. É forte, Gilvan, forte. 1:7. E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Que há de vir sobre vós. Que há de vir sobre vós. E ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Essas foram as últimas palavras de Jesus na cruz. Estas foram as últimas palavras de Jesus na cruz. Amém? Então, quando ele está subindo ao céu, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ver. Jesus vai voltar. Amém? Então, o que significa escatologia? A palavra escatologia tem origem em 2 termos gregos: escatos, que significa último, e logos, estudo, mensagem, palavra. O termo grego cognato é escato, que significa últimas coisas. Daí vem a expressão estudo ou doutrina das últimas coisas. Então, doutrina das últimas coisas vem de escatologia. Escato significa últimos e logo significa estudo, tratado, palavra. Amém? Então, portanto, escatologia é o estudo sistemático das coisas que acontecerão nos últimos dias, ou a doutrina das últimas coisas. A escatologia estuda os seguintes temas. Dentro do bojo da escatologia está o estado intermediário, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o milênio, o julgamento final e o estado perfeito eterno. Bem? Então, o estudo da escatologia bíblica, mostra que o servo de Deus, o crente, tem de estar sempre alerta, vigilante. Precisamos estar sempre alertas e vigilantes, pois a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Por que precisamos estar alertas e vigilantes? Eu vou repetir. Por que precisamos estar alertas e vigilantes? Porque a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, pode acontecer a qualquer momento, como o apóstolo Paulo fala, num piscar de olhos. Amém? Portanto, estais vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem, a hora que ninguém imaginais. Virá o Filho do Homem, a hora que ninguém imaginais. Está escrito lá em Lucas, capítulo 12, versículo 40. Muitos desprezam e desdenham das verdades bíblicas, mas Deus vela pela sua palavra para cumprir. Lembra que Deus falou para Jeremias? Eu velo pela minha palavra para se cumprir. E para Isaías também. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Deus vela pela sua palavra. E em breve, Jesus voltará e julgará a todos aqueles que amam a prática do pecado. Jesus voltará e julgará todos aqueles que amam a prática do pecado. Forte, né? Então, esse primeiro ponto, eu quero concluir esse primeiro ponto dizendo que a escatologia bíblica, porque existem muitas escatologias aí, mas a escatologia bíblica tem como objetivo estudar os assuntos relacionados às últimas coisas. Amém?
Vamos lá. Existem algumas interpretações escatológicas. Tem os futuristas, a interpretação futurista, amém? A interpretação histórica, a interpretação preterista e a interpretação simbólica, amém? Mas nós não defendemos a interpretação histórica, nem a preterista, nem a simbolista, mas nós defendemos a interpretação futurista, amém? Olha lá. Então existem diferentes interpretações. A primeira, futurista, que eu creio que a maioria dos pentecostais acreditam, a interpretação futurista. Lembra que João, quando tem uma revelação, está no Apocalipse, Jesus fala assim, ó, escreve as coisas que tem visto, escreve as coisas que são e as que hão de acontecer. Escreve as coisas que tem visto, Cristo glorificado. As que são, as sete cartas às igrejas da Ásia. E as que hão de acontecer, que é a partir do capítulo 6 em diante. Futuristas. Amém? Essa interpretação considera que a maior parte das profecias ainda vão se cumprir. Isso aqui é importante nós sabermos e guardarmos no nosso coração. Nós somos futuristas, marca aí. Em Apocalipse capítulo 1, Jesus disse, escreve as coisas que tem visto, ele tem visto o quê? Cristo glorificado, capítulo 1. As coisas que são, as sete cartas à igreja da Ásia, e as coisas que hão de acontecer. Que hão de acontecer, que é do capítulo 6 em diante, ainda vai se cumprir. Do capítulo 4 em diante, ainda vai se cumprir. Amém? Ok? Que a tribulação começa ali no capítulo 6. Então nós cremos que a maior parte das profecias ainda vai se cumprir, começando com o arrebatamento da igreja e os demais fatos subsequentes que nós falamos. A igreja arrebatada, aí vão abrir os 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, né? Aí acontecerá muitas coisas. O anticristo vai se manifestar, o falso profeta. Amém? Mas nesse momento a igreja estará no céu. Então, somos futuristas e, sem dúvida, é a mais adequada à realidade das profecias sobre os últimos tempos. Essa corrente, porém, subdivide em pré-tribulacionista, foi o que eu falei. Então, somos futuristas, certo? Somos futuristas. E essa corrente, olha só, essa corrente, porém, subdivide-se em... Então, nós somos pré-tribulacionistas. A igreja não passará na tribulação. Ó, esta corrente afirma que o Senhor Jesus arrebatará a sua igreja antes da tribulação, de 7 anos. Amém? Segundo Tim LaHaye, um teólogo, segundo Tim LaHaye, aqueles que interpretam a Bíblia literalmente encontram razões fortes para crer que o arrebatamento será pré-tribulacional. Encontram razões fortes para crer que o arrebatamento será pré-tribulacional. O ensino a respeito do arrebatamento é uma doutrina fundamental. Porém, o povo de Deus não precisa estar dividido quanto a tal assunto. O importante é que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Amém? Então somos futuristas, pré-tribulacionistas. O pré-milenialismo é a opinião escatológica de que Jesus Cristo voltará literalmente para estabelecer o seu reino na terra por 1000 anos. Então olha só alguns pontos importantes. Nós somos futuristas, nós somos pré-tribulacionistas e pré-milenistas. Amém? Pré-milenialismo. É importante ressaltar
que a corrente pré-tribulacionista está mais de acordo com o livro de Apocalipse. Isso a gente pode ver em Apocalipse capítulo 4, do versículo 1 ao 2, quando João ele é arrebatado em espírito. Ali representa a igreja que será arrebatado antes do período tribulacional. Para os pré-tribulacionistas, os crentes serão guardados da tribulação. Segundo esta corrente bíblica, o propósito da tribulação não é preparar a igreja para estar com Cristo, mas preparar Israel. Eu vou repetir. Segundo esta corrente pré-tribulacionista, o propósito da tribulação não é preparar a igreja, não é preparar a igreja para estar com Cristo, mas preparar Israel para a restauração do plano de Deus. Ok? B. Pré-milenista. Esta corrente conclui que a vinda de Cristo ocorrerá antes do milênio, quando Cristo virá reinar sobre a terra. Grande parte dos cristãos do primeiro século eram pré-milenistas. Segundo o pastor Claudio Honor de Andrade, tal posicionamento foi durante combatido por Orígenes, que, influenciada pela filosofia grega, um dos pais da igreja, influenciada pela filosofia grega, passou a ensinar que o milênio nada mais era que uma referência alegórica. Então isso já começou lá com Orígenes, um dos pais da igreja, falando que o milênio seria só uma alegoria, que não seria literal. Deixa eu baixar um pouquinho o fundo aqui. Mas o milênio é literal. Queremos no período literal de 1000 anos, onde Cristo irá reinar. Amém? Combatido por Orígenes, que, influenciado pela filosofia grega, passou a ensinar que o milênio nada mais era que uma referência alegórica, a ação do evangelho na vida das nações. Mas não, nós cremos na visão pré-milenialismo, é a opinião escatológica que Jesus voltará literalmente para estabelecer o seu reino na terra por 1000 anos. Amém? Então somos pré-milenistas, somos pré-tribulacionistas e somos futuristas. Amém? E também existem os mid-tribulacionistas. Os mid-tribulacionistas entendem que a igreja será arrebatada no meio da tribulação. Existem os pós-tribulacionistas. Os pós-tribulacionistas pregam que a igreja vai passar pela grande tribulação. E tem muitos desses que acreditam, que são assembleianos. Mas a maioria crê que não vai, segundo a Bíblia. A maioria crê que a igreja não passará na tribulação. Existem alguns pastores, alguns irmãos, a gente respeita, tem um carinho por eles, que acreditam que a igreja passará na tribulação. Mas segundo a Bíblia, a igreja não passará pela tribulação, porque o propósito da tribulação não é preparar a igreja para encontrar com Cristo. Não, é preparar Israel, é tratar com Israel para crer no Cordeiro de Deus. Então os pós-tribulacionistas, eles pregam que a igreja vai passar pela grande tribulação. No entanto, esse ensino não tem base sólida na palavra de Deus. Jesus disse à igreja de Filadélfia, que representa a igreja fiel, que iria guardá-la da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo. Então, assim como o dilúvio foi universal, o período tribulacional também será universal. A tentação que há de vir sobre todo mundo, não é local. Para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. A igreja não estará mais na terra quando começar o período tribulacional de 7 anos. Quando começar a grande tribulação, a igreja não estará mais na terra. E quando começar a grande tribulação, Paulo ensina que devemos esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses, vai lá, depois marca aí, capítulo 1, versículo 10. Amém? Então, é isso aí.
Então nós cremos na interpretação que tem mais consolidação, base futurista. Aí depois também tem a interpretação histórica, que considera que Apocalipse é um livro histórico, cujos fatos já se cumpriram na sua maior parte, mas tal entendimento não corresponde à realidade bíblica. Então não tem base bíblica. Essa é entre os historicistas. Também tem os preteristas. Os preteristas entendem que Apocalipse já se cumpriu totalmente na época do Império Romano, incluindo a destruição de Jerusalém no ano 70 a.C. Entretanto, as profecias bíblicas sobre os fins 70 depois de Cristo, né? Entretanto, as profecias bíblicas sobre os fins dos tempos indicam que diversos eventos escatológicos ainda não se cumpriram. Como o arrebatamento da igreja ainda não se cumpriu, grande tribulação, a hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, a vinda de Cristo em glória e o milênio. Então, os preteristas, eles acreditam que tudo já se cumpriu, né? Totalmente na época do Império Romano. Então, eles acreditam que tudo se cumpriu ali no primeiro século. Esses são os preteristas. Também tem os simbólicos, né? O simbolista é também chamado de interpretação idealista, né? Simbolista ou os idealistas, ou os espiritualistas, que espiritualiza tudo. Tudo é espiritualizado, simbólico, nada é histórico, mas apenas uma alegoria da luta entre o bem e o mal. Nessa linha de pensamento, há o ensino amilenista, segundo o qual não haverá um período literal de 1000 anos para o reinado de Cristo. Ensinam que a igreja está vivendo um milênio simbólico. Mas as referências que indicam que o milênio será literal são muitas. Apocalipse 20, do 2 ao 5, Abacuque 2, versículo 14. Há os pós-milenistas também, olha só, que pregam que Jesus voltará depois do milênio. Os textos bíblicos, porém, indicam uma ordem diferente dos acontecimentos escatológicos. A ressurreição dos mortos salvos ocorrerá na vinda de Cristo. A volta de Jesus é tão literal quanto foi a sua ascensão no céu. Amém? Então nós vimos aqui que existem várias interpretações escatológicas a respeito do fim. Eu vou repetir, existem várias interpretações escatológicas a respeito do fim. Mas nós somos, pentecostais, que tem mais base bíblica. Nós defendemos a interpretação futurista, pré-tribulacionista e pré-milenista. Amém? Conclusão aqui desta aula aqui que nós acabamos de fazer sobre escatologia, arrebatamento da igreja, uma visão panorâmica, bem sucinta. Conclusão: defendemos a interpretação futurista, que se revela como a que melhor ajusta-se à boa hermenêutica sagrada, segundo o qual a Bíblia interpreta-se a si mesma. Nos livros escatológicos, podemos identificar algumas profecias que já se cumpriram. E também entendemos que há linguagem simbólica nos livros escatológicos. Mas em relação aos fins dos tempos, face à volta de Jesus, cremos que essa se dará antes da grande tribulação. Amém? Então fique com esta palavra. Nós falamos aqui sobre, nós somos futuristas, né? Jesus falou para João: escreve as coisas que tem visto, Cristo glorificado, as coisas que são, as 7 cartas da igreja da Ásia, e as coisas que hão acontecer. Eu creio que do 4 ao capítulo 22 ainda vai acontecer. Então, o propósito da tribulação, dos 7 anos de tribulação, não é preparar a igreja para encontrar com Cristo, é tratar com o povo de Israel, que foi desobediente, que não creu no Messias. Então, a igreja será arrebatada antes dos 7 selos ser aberto, antes das 7 trombetas ser tocada e antes das 7 taças ser derramadas sobre a terra. E neste momento de tribulação, dos 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, a igreja estará no céu, participando, sendo galardoada por Cristo, né? Vamos receber coroas, né? Aqueles que fizeram a obra, né?
não para ser visto, mas para Deus. Então será julgada a nossa intenção, que Paulo vai falar, né? As obras de feno, madeira, palha e de ouro, prata e pedras preciosas, né? Então, tudo aquilo que foi feito para a glória de Deus, com a intenção de glorificar a Deus, vai receber galardão. Nós vamos ser recompensados. Bema, tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Depois nós vamos participar das bodas do Cordeiro. Vamos estar assentados na mesa. Tem um lugar preparado para você. Tem um lugar preparado para você. E vamos ser servidos com Cristo. E vamos estar eternamente com o Cordeiro de Deus. E lá nós vamos cantar um cântico no céu. Qual vai ser o cântico? Digno é o Cordeiro de receber honra, glória e louvor. Que Deus te abençoe e te guarde, no nome de Jesus.